Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais uma leitura hoje, abrindo aqui a energia para esse momento, energia para o coletivo. Qual que é a mensagem que você precisa ouvir nesse momento? Quem está aqui assistindo esse vídeo, sentiu o chamado de ouvir essa mensagem? Qual é a mensagem importante para quem está ouvindo aqui? Para quem veio parar até essa esfera de realidade. Leitura coletiva. Mensagem para quem se conectou aqui. Nós temos a torre junto com a morte. Nossa, muito forte aqui essa energia, hein? Uma transformação completa dos seus ideais, de quem você é, daquilo que você acreditava ser. Muita coisa que está sendo retirada, extirpada, na verdade, do seu caminho e sobre si próprio. Você está passando por uma transformação profunda nesse momento. Uma transformação de paradigmas, né? De padrões de pensamento, de crenças, de tudo que você acreditava ser verdadeiro. Mas que hoje você não sente mais alinhamento com isso. Você está passando por uma transformação aqui que está te fazendo despertar, acordar de um sonho no qual você teve imerso por muito tempo, acreditando em mentiras, em falácias, em fantasias, coisas que hoje não fazem sentido algum mais para você. Forte, hein? Muito forte. O que mais? A Imperatriz. Estou sentindo que é uma energia feminina aqui muito presente na sua vida. Aqui pode ser a figura, né, da mãe, a figura de alguém, de um ser feminino aqui presente na sua vida, ou pode ser até você mesmo, né? Está vindo assim também o seu sagrado feminino. Você se nutrindo dessa energia, se conectando mais ao seu sagrado feminino. O que mais a gente pode saber sobre isso? É como se tanto para homens quanto para mulheres, né? Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Nós somos formados dessas duas partes, né? Dessa polaridade, que é uma dança entre os opostos. E
eu sinto que você, tanto sendo homem quanto mulher, ou seja lá como você se vê, essa energia esteve muito tempo limitada, não era ouvida, era como se ela tivesse sofrido aqui um, um corte, tá? Como se ela não fosse ouvida. Então, aqui existe um pedido muito forte em relação a se conectar com o seu sagrado feminino, com a deusa, aquela que é caracterizada aqui como a nutridora, né? Ela representa a fertilização, ela representa a fertilidade, os frutos, a nutrição, a beleza, a beleza da vida, a prosperidade e a abundância, a naturalidade, o natural, a conexão com a terra, com a mãe terra. Tá vindo assim, muito de conectar-se mais com a natureza, a sua verdadeira mãe. É como se você tivesse ficado muito tempo alienado dessa energia e nunca tivesse acessado ela, ou raramente, né? Raramente. Aqui no fundo mostra nós temos o Rei de Copas, o que também me transmite assim essa conexão com o sentir, né? Com os sentimentos, as emoções. Ok, o que mais podemos saber sobre isso? Veio, veio realmente o Rei de Copas, junto com a Imperatriz, então. Você esteve muito tempo disperso, né, dos seus sentimentos. Você não se olhava e não é o que tá vindo assim, né? Não acessava, como se isso tivesse sido bloqueado. Você não pudesse demonstrar os seus sentimentos. Isso ficou muito tempo fechado, né? Você mesmo se reclusou, se limitou nesse aspecto de não poder demonstrar por medo, por condicionamentos externos, para seguir um padrão. E eu vejo esse 4 de ouros como um apego a algo que te contaram, né? Que era o certo a ser feito, um apego ao material e não ao sentir de verdade quem você é. Então você teve muito tempo aqui apegado a coisas que são passageiras e nem sempre são. Você esteve muito tempo apegado aqui a coisas que em algum momento vão deixar de existir. E você esqueceu de se experienciar, de experienciar quem você é, as emoções, as sensações, os sentimentos
E agora é o momento de você se conectar com a deusa, se reconectar com esse arquétipo feminino em você. O rei de copas, ele é um diplomata, né? Porque ele alcançou um nível aqui de autoconhecimento, de sensibilidade emocional, onde existe um equilíbrio, né? Não é soltar, soltar a franga no sentido de simplesmente expressar como uma drama queen, né? Drama queen. Não sei se tem essa expressão aqui em português, que é a rainha do drama, né? Não é nesse sentido de ser dramático, mas de ouvir aquilo que está dentro de você, de se conectar com algo que demonstra sentimentos, emoções. É como se você tivesse repelido isso, cortado isso, bloqueado. E isso pode vir de gerações e gerações, né? Da sua ancestralidade. Ok, o que mais? Isso pode vir de um padrão familiar que você precisa curar agora. E você está curando, né? Porque o rei de ouro, rei de ouro, o rei de copas não veio aqui por acaso. É um chamado à cura emocional. 4 de copas. Uhum. Uma expressão que lhe foi negada, né? A gente também tá falando aqui de, provavelmente, de seres que oprimiram esse lado feminino. De pessoas que não se observavam desse aspecto, né? Porque a gente vive numa sociedade muito patriarcal, onde o masculino está em evidência. É claro que as coisas mudaram, né? Na modernidade, o poder feminino tomou muito mais, está muito engajado hoje em dia em parecer masculino. O feminino foi transformado em força, mas deixou de ser feminino, né? Eu falo isso porque as mulheres, elas estão indo ao trabalho, estão indo fazer as coisas que os homens normalmente faziam, né? Para os na antiguidade, para os nossos ancestrais, na época dos nossos ancestrais, era um papel masculino e hoje é realizado também por mulheres, demonstrando essa força, né, feminina, que todas, de que o feminino não é tão sensível assim, que o feminino não é, qual é a palavra, delicado. O feminino não é apenas delicadeza, é a força vital, é uma força visceral, é a mãe terra, sabe? É a expressão do receptivo, do útero, onde vem e de onde é desenvolvida a vida, de onde é desenvolvida a criação, de onde tudo renasce e nasce, de onde tudo nasce e renasce.
Então é uma força visceral aqui, receptiva e ao mesmo tempo muito alinhada com o imaginário, com uma expressão de alimento, de alimentação, de nutrição, de respeito, principalmente. É como se houvesse sido perdido isso, esse respeito pela figura feminina. E agora é necessário que você resgate isso. Aqui está sendo oferecido a você a possibilidade de observar, de, de receber uma cura, de se autoconhecer por esse outro lado, que talvez você ainda não tenha experienciado ou não tenha muito acesso. Que mais? O mago. Uhum. Eu tenho a sensação que você entregou a sua autoridade, você entregou o seu poder, né, para forças externas e, e acabou se perdendo de si próprio, de si mesmo. E isso te trouxe um desalinhamento, uma insatisfação gigantesca, né? Que hoje você está lidando, tendo que lidar com isso, aprender, relembrar, e isso está sendo oferecido para você, essa taça, de relembrar do seu verdadeiro poder, né? Como co-criador e criador da sua própria realidade dentro deste mundo. Através da sua sensibilidade de expressão, através da sua sensibilidade do sentir, das suas emoções, você se conectando com isso, é que você vai obter esse poder, obter o poder que falta, que talvez te falte. É o que veio aqui, sabe? É o poder da água. Se conecte com o elemento água. Tome banho de cachoeira. Não sei, vai nadar no mar, tomar um banho de mar. Se conecte com o elemento água para se purificar, purificar o seu espírito. Eu sinto assim que isso vai te fazer bem e isso vai te transformar de alguma forma. Te lembrar de algo, né? Algo que está sendo oferecido, essa taça aqui, é o que está te faltando. Você vê que ali são 3 taças, né? Junto com o 4. São 3 taças das quais ele está saturado, talvez, né? E uma quarta ainda está sendo oferecida. O que que isso me lembra? Isso me remete assim como se você já tivesse os 3 elementos ao seu poder, né, e que o quarto elemento que estivesse faltando aqui fosse a taça.
como se você não estivesse satisfeito com os outros elementos, né. Tô falando isso num é uma expressão, é um exemplo, tá bom? Como se você não estivesse satisfeito com esses 3 elementos, porque está faltando um quarto, para que você possa se tornar aqui o mestre, o mago, na sua realidade. O que está faltando então? Não é que esteja faltando, você possui todos esses elementos dentro de si. O que falta é uma conexão verdadeira com esse elemento da água. Sim, e isso é o que torna você pleno, né? Quatro de paus. É o que vai fazer você começar a manifestar as suas criações no mundo material. A deusa vem relembrar isso. As mudanças estão acontecendo na sua vida agora, e tudo que você está vivenciando é para que você desperte esse sentir de forma equilibrada, tá? Como foi dito, não é para fazer drama, é para utilizar a sua essência e essa sensibilidade das emoções para criar. Mas então vamos ver aqui para finalizar um conselho, mais alguma mensagem que seja importante vir? 5 de ouros. Tá. Você está se sentindo completamente fora da curva, né? É, apegado a um padrão que te mantém como um ser pequeno aqui, um ser ínfimo, apegado a um padrão de sofrimento, de não reconhecimento sobre si próprio, de sempre relembrar as mesmas picuinhas do passado, de sempre se colocar como coitado, como vítima das situações. Esse padrão está sempre retornando na sua mente, em você. E eu não estou falando aqui de uma forma a te. Eu tenho que falar isso, sabe? Sinceramente, é o que está vindo. Você está observando que esses padrões estão se repetindo na sua vida de vitimização, de dizer não tenho, eu sou, sei lá, de se colocar em uma posição inferior e de sofrer por esse motivo, de sempre estar se comparando. A dor da perda, a dor desesperada, né? E o não entendimento das questões, por que você está passando por isso. No fundo do maço nós temos o Hierofante. E eu perguntei, né, por que que você está passando por isso? E o Hierofante me lembra, assim, como se houvesse uma falta de fé, uma falta é, de confiança no seu próprio poder.
né, de que você é um ser divino e que, mesmo que eu não sei no que você acredita, não sei sobre as coisas que você segue, suas convicções, né, ideológicas e religiosas, enfim. Nada disso é tão importante quanto você se conectar com a sua essência divina, porque é ela que habita em você e que te conduz de alguma forma, né? É ela que faz com que você esteja aqui hoje vivo. O seu coração faz o seu coração bater, respira por você, movimenta todas as células do seu corpo. Então, existe algo aqui muito maior do que você possa imaginar que está conduzindo a sua vida, o seu campo, a sua energia, quer você acredite ou não. E aqui é como se houvesse uma falta de percepção, de perspectiva em relação a isso. E é por esse motivo de falta de percepção e de perspectiva que as coisas, às vezes, não parecem andar como você gostaria, parecem ser dificultosas. Isso gera dor e isso gera sofrimento. Até vejo aqui que você andou acreditando em falsos profetas, em pessoas que às vezes te enganaram em algum tipo de religião. Então a gente está falando de muitas energias que estão rondando aqui, sabe? E eu tenho que falar a respeito disso. Mudança de percepção, de perspectiva. Esses padrões estão sendo quebrados para que você justamente possa se libertar desse ciclo que virou um ciclo vicioso na sua vida, tá? De dor, de repetição de escassez, de medo, de angústia, de inaceitação sobre si próprio, de falta de amor próprio. Isso tudo está ligado ao seu sentimental, tá? E tá vindo assim, de alguma forma você precisa se conectar com esse seu ser, esse elemento água dentro de você, com os seus sentimentos e respeitar os seus próprios sentimentos, ouvir, entender, perceber o que eles querem te comunicar, o que isso está querendo te dizer, porque somente através disso você vai conseguir acessar essa capacidade, esse dom que você já possui, sempre possuiu, né? Mas de se lembrar disso. Qual é a chave aqui final? Vou pegar com uma Halila, então, por favor. Vamos ver. Oráculo. A chave final aqui para quem está ouvindo essa mensagem
por favor. Qual é a chave final sobre essa energia para quem está recebendo essa mensagem para esse momento? O que as pessoas precisam ouvir? O que esse coletivo precisa saber sobre esse conselho final? Nós temos positividade, a chave de transição, de transmutação desse estado aqui de dor, de desconforto, de alienação, de pessimismo, de escassez, de vitimização. Está no seu trabalho intensivo aqui de mudança de percepção para o estado de positividade, né? O que a gente pode indicar também é que você trabalhe as suas virtudes, ou seja, os seus bons atos, as suas boas ações. Então, se você era uma pessoa muito negativa, que eu sinto que pode ser que isso tenha te causado esses transtornos, e é a falta disso, né, dessa positividade que gerou tudo esse desalinhamento no seu ser. É importante que você trabalhe a sua positividade, ou seja, tente enxergar em tudo ao seu redor, em cada coisa que você observar, algo positivo. Então, substitua aquela visão que você tinha do negativo, tá? Por exemplo, se você costumava criticar algo ou reclamar de algo, tente observar pelo outro lado. Por isso que veio também aqui o dependurado, né? Essa observação é muito importante, tá? Que você olhe as coisas de uma outra perspectiva, né? Por isso ele se colocou aqui nessa posição. Não é muito fácil a gente estar nessa posição, né? Virado de ponta cabeça, pendurado, e como se você estivesse tendo que se sacrificar, né? Por algo. E aqui o seu sacrifício é em prol de você mesmo, de si próprio, em prol de uma vida em que você está mais consciente de quem você é. E isso requer, sem dúvida, uma mudança completa no seu ser, uma mudança de percepção, uma mudança de forma de pensar, uma mudança de consciência, de começar a observar as coisas com mais consciência, estando atento a tudo que está ao seu redor e percebendo, por exemplo, algo que você reclamava, você substitui por um simples sentimento de gratidão, algo que te gerava conflitos internos ou em relação a críticas a outras pessoas ou julgamento,
você tenta não adentrar nisso, porque isso vai gerar caos em você, né? Isso não vai gerar coisas boas. E aqui a gente tá falando sobre conectar-se com algo positivo em você. É uma mudança forte que eu diria catastrófica, no bom sentido, tá? Da palavra. Que vai te trazer muitos benefícios. Benefícios para a sua saúde, benefícios para a sua saúde mental. Esse é o chamado. Esse é o chamado aqui. De você sair desse campo de alienação, né? De se subjugar, de sofrimento e dor, para esse campo aqui que parece muito mais leve. E tenha certeza disso, é muito mais leve. E é o natural do seu ser. Você não precisa carregar culpa, dor, rancor, nem autoflagelo. Substitua todos esses sentimentos e pensamentos por coisas positivas agora, tá? Esse é o movimento e o conselho para você. Eu vou fazer a leitura dessa carta aqui para você. Talvez tenha alguma mensagem importante que você precise ouvir. Só um minuto. Então, esse é o livro Mahalila, Desvendando Mahalila, da Denise Mascarenhas. Super indico para quem quer se autoconhecer e entender mais sobre sua jornada aqui pela Terra, para acessar novas formas de consciência e se auto compreender, né? É um jogo, na verdade, é o jogo da vida, Mahalila. Vamos para a leitura da carta, então. Casa 60, positividade. Subudi. A vida que parece ter parado nesta canção canta hoje outra melodia. Eu danço com ela e me permito ser feliz. Denise Mascarenhas. A mensagem aqui é sobre fé, confiança e determinação. Neste plano, a verdade é a luz que orienta o jogador na autoinvestigação e na descoberta de sua real natureza. As faculdades mentais de discriminar, distinguir e avaliar não estão mais voltadas para o mundo externo, e sim para dentro, para a análise da realidade interior do jogador, né? Porque se trata de um jogo, uma Halila. E esse oráculo, essas cartas, são representações simbólicas das casas desse jogo. Como a mente também é energia, força criadora, potencial que pode ser dirigido e controlado, se ela está tumultuada, ela emite essa mesma vibração, baixando a energia do jogador. Se está ancorada na mente superior, na confiança e na determinação, segue adiante, pacificada, unificada, serena. A vibração positiva é uma das mais potentes ferramentas do jogo para auxiliar o jogador no seu caminho de liberação. Então, se você veio parar nessa casa, né? Sim, você foi parar nessa casa através do oráculo com essa carta 60.
Você está sendo convidado a manter a positividade e a determinação em qualquer situação que seja. Num universo de base atrativa, tudo aquilo a que você der atenção cresce e adquire poder. Quanto mais você focar em algo, mais poderoso ele se torna. Então, fique atento à sua vibração e seja positivo. Muito interessante. A virtude, o Dharma, é uma das casas que leva para a casa 60, né? Eu não sei se dá para olhar aqui, eu vou tentar mostrar. Será que dá? Não tô conseguindo. Se virar assim. Essas são as casas aqui do jogo, por isso eu tô olhando ali pra parede para poder ver qual é o significado dessa casa, né? Dessa carta, aliás. Então, gente, você perceba que a mudança está, né? A transformação que você precisa, que está vindo aqui na sua vida, de forma drástica, mas necessária, é de você reorientar-se e começar a enxergar a beleza no mundo, começar a enxergar as coisas boas, né? As coisas que são verdadeiras aqui, a criação divina em tudo. É fé, confiança, que existe algo maior aqui coordenando tudo isso e que nós somos também, né, centelhas desse divino. Às vezes a gente parece pequeno, insignificante, mas dentro de nós habita essa força, esse poder do divino que nos movimenta para a ação, que nos faz, nos impulsiona a realizar, a viver, né, com intensidade. E esse se autodescobrir e descobrir a sua essência divina é que te mantém forte, é que te faz poderoso, é que te lembra que você veio aqui como um ser perfeito, tá? Nada te falta. Tudo te foi dado. Você é o herdeiro divino aqui, tá? Então, se aposse-se disso e tente focar nas coisas boas e pare de se automutilar, de se autoflagelar. Foque no seu poder, foque nas coisas boas, porque a mensagem foi muito clara. Onde você coloca a sua atenção, você está colocando o seu poder naquilo, né? E aquilo cria mais do mesmo. Espero que tenha trazido uma reflexão aqui e te ajude nesse momento de transformação na sua vida pela qual você está passando, nos seus processos. Muita luz, força, paz interior e alinhamento, né? Harmonia. Gratidão por ter estado aqui. Namastê. Esqueci de falar que no nosso site nós temos também a possibilidade de você jogar esse jogo, conhecer, né, uma Halila online, que foi uma criação
instrução que a gente recebeu para desenvolver esse jogo online, ele está à disposição de forma gratuita e também tem alguns planos de acesso para poder aprofundar no jogo. Então, se você quiser experienciar, né, uma Halila na sua versão mais simplificada e gratuita, ele está disponível no site www.dimensãocosmica.com ou www.cosmicdimension.com. Eu vou deixar aqui na descrição, no link abaixo, para que você possa acessar o site e o jogo, caso você sinta de experienciar, né? E conhecer mais. É isso. Gratidão.